Olha, na semana passada, o Corpo Clínico dos Hospitais Regionais de Peritoró e Alto Alegre do Maranhão lançou uma nota alegando que médicos apontados como fantasmas na Operação Pegadores da Polícia Federal, eles possuem prontuários, livros de pontos assinados e escala de plantões expostas em unidades de saúde dessas duas cidades. Segunda-feira, ontem, os médicos estiveram reunidos no Conselho Regional de Medicina, que até agora não havia se manifestado sobre o assunto, mas agora resolveu, depois de avaliar, inclusive, esses documentos que foram apresentados, se posicionar sobre o caso. Vamos ver? A reunião durou cerca de 1 hora. Os médicos apresentaram vários documentos, entre eles folha individual de frequência e declarações das direções dos hospitais onde afirmam trabalhar. Todos aqui somos plantonistas, trabalhamos, assinamos livro ponto, temos nossas escalas fixas de plantão, prescrevemos prontuários, pacientes, ou seja, nós estamos aqui com o CRM justamente para tentar esclarecer esse mal-entendido. Tudo foi analisado por um advogado e pelo presidente do Conselho Regional de Medicina do Maranhão. Abdon Murá informou que vai tomar medidas a favor dos médicos. Eles prestavam serviço para essa empresa e estão lá prestando até hoje, não abandonaram o serviço, porque o papel deles lá é atender doente, entendeu? E é isso que o Conselho vai aprovar. Após reunião no Conselho, a comitiva seguiu para a Secretaria Estadual de Saúde. Os médicos foram apontados como funcionários fantasmas pela Operação Pegadores, realizada pela Polícia Federal, que chegou a prender 17 pessoas. Semana passada, os policiais chegaram a realizar buscas e apreensões na sede da Secretaria. Aqui no estúdio do Bom Dia, eu converso com o secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula. Secretário, bom dia. Bom dia. Secretário, como é que você viu o posicionamento do Conselho Regional de Medicina? Primeiro, recebendo os médicos, a documentação toda ali e dizendo que vai se posicionar a respeito do assunto, mas já adiantando, inclusive, que pelo que os advogados observaram da documentação apresentada, não há nenhuma irregularidade. Isso é importante a gente colocar, isso não só o CRM, mas também a Secretaria o fez. A gente, no dia de ontem, provocou a Justiça para que ela se manifestasse a respeito do pagamento desses médicos. Porque é o que acontece, a empresa é apontada como empresa, em tese, uma empresa de fachada, como se ela não existisse, não tivesse funcionário, portanto não funcionasse, e os pagamentos que foram efetuados a ela, no primeiro momento, foram tidos como ilícitos. Só que essa empresa ela é composta de diversos médicos que prestam serviço em várias unidades de saúde do estado do Maranhão, e até hoje o prestam normalmente. Então, como essa empresa tem os bens bloqueados, a dúvida que a gente perguntou à Justiça era como realizar o pagamento desses médicos que estão de plantão, que estão trabalhando todos os dias, havendo bloqueio dos bens da empresa. E a gente levou essa questão, essa dúvida à Justiça. O CRM também corrobora a tese de que não há, se falar em trabalhador fantasma, isso pode ser perguntado também às unidades de saúde, às pessoas que são atendidas cotidianamente nessas unidades, para se demonstrar que esses médicos, na verdade, eles não fazem parte de empresa de fachada nenhuma. É uma empresa médica que presta serviço à Secretaria de Saúde e que faz o pagamento dos médicos. Todo o pagamento feito a essa empresa era para pagar os honorários médicos dos médicos que fazem plantões nessas unidades. Esse é um tipo de situação que é fácil ser comprovado, inclusive pela própria população, né? A gente mostra a reportagem aqui, mostrou os médicos aqui, não fossem eles atendidos pelos médicos, seriam os primeiros, inclusive, a denunciar uma situação como essa. Logicamente, né? A gente pode ter certeza que se não houvesse médicos a trabalhar nessas unidades, a gente já teria ouvido a reclamação da população de pronto, porque são hospitais resolutivos e com demanda muito grande, que é um hospital tanto em Peritoró quanto em Alto Alegre, são hospitais de porta aberta. Uma funciona quase como uma maternidade e o outro como urgência e emergência. De todo modo, a gente se coloca à disposição da polícia para esclarecer esses fatos também. A gente sabe que o sistema de saúde é muito complexo, muitas vezes a operação ela se dá pensando de um jeito e vai ver na realidade é de outro. Então a gente se coloca à disposição da polícia porque a gente também quer ver os fatos esclarecidos. Inclusive, se houver algum tipo de ilícito, de ilegalidade, que as pessoas que o cometeram sejam punidas. Eu não tenho compromisso nem com o meu erro, quanto mais com o erro das outras pessoas. Tenho dito isso sempre. Então, se por acaso viesse comprovar que alguém cometeu algum tipo de erro, essa pessoa deve ser punida. Mas quem eventualmente não cometeu e está sendo apontado indevidamente
como tendo procedido de forma irregular. A gente também quer ver isso corrigido. É o caso dos médicos, eles não são trabalhadores fantasmas. O senhor já teve em outro momento aqui na TV Difusora falando a respeito dos procedimentos internos da Secretaria de Controle dessa gestão, inclusive. Esses episódios que foram apresentados pela Polícia Federal agora, a Secretaria tinha de alguma forma conhecimento dessas informações, secretário? Não, na verdade, o que aconteceu é quando em 2015 eu assumo como subsecretário, a primeira medida que a gente tomou foi encerrar com o que eles chamaram de folha complementar, ou folha extra. A gente encerrou com a folha. Foi uma medida, a partir do momento que a gente descobriu a existência disso, ela foi encerrada. Só que um mês depois a polícia faz a operação no ICN, leva toda a documentação do Instituto. Então assim, não havia mais o que a Secretaria fazer ou como proceder em relação a isso. Instaurar procedimento administrativo, ou tomar algum tipo de providência, porque isso passou a ser competência da própria Polícia Federal. Tanto é que um ano e tanto agora, quase 2 anos depois, ela toma e faz essa fase da operação. Mas, desde o início, a gente tomou todas as medidas para sanear e para esclarecer, dar transparência. A gente colocou as escalas dos médicos já no portal, a gente vai colocar agora também a escala dos funcionários. A gente não tem nada a esconder, porque a gente quer dar mais transparência possível e ter um maior controle social, para eventualmente uma pessoa lá de Carutapera, ou lá de Imperatriz, ou lá de São João dos Patos, poder dizer assim, olha, tem fulano de tal que está aí na escala, mas ele não está comparecendo ao serviço, e a gente poder tomar as medidas administrativas necessárias. Ontem na cidade, andando, o taxista fez uma abordagem sobre o episódio, dizendo, olha, o argumento da sorveteria derreteu. Né? E a gente fica pensando assim, naquela coletiva, depois os dados foram apresentados pela Junta Comercial do Estado, mostrando que pelo menos umas 2 ou 3 vezes a empresa já havia mudado o seu objeto, né? Mas foi anunciado ali, virou, né? Acabou sendo uma referência daquela situação, esse aspecto relacionado à empresa. Secretário, sobre agora um outro aspecto que é a lista, né, dos nomes. O senhor já esteve, inclusive, na Polícia Federal, acompanhado de outros secretários, e houve de lá alguma informação a respeito de quando a polícia pode disponibilizar essa lista para a Secretaria de Saúde do Estado? Enfim, como é que está esse aspecto relacionado a essa dita lista dos fantasmas? A gente fez o pedido dirigido à Justiça Federal, a juíza autorizou que a gente tivesse acesso à lista, e a gente espera que a polícia nos forneça essa semana ainda a lista com o nome de todas as pessoas, que na verdade são 400 pessoas que não tinham GFIP. Isso pode indicar que as pessoas ou de fato não trabalhavam, ou havia apenas, então, somente uma irregularidade previdenciária. Não estava havendo o recolhimento previdenciário dessas pessoas. Mas a gente só pode fazer isso de posse da lista. Lista que a gente não teve ainda acesso em nenhum momento. A questão do argumento lá que eu falava ainda há pouco, que o cidadão me abordou ontem no centro, da sorveteria, não é? Está esclarecido que não era esse o objeto, não houve contrato da Secretaria com nenhuma empresa dessa natureza. Não, nunca aconteceu. Infelizmente, talvez tenha havido um equívoco na forma que foi colocado os fatos na coletiva. É muito complicado também fazer uma coletiva dessa, porque as autoridades que fizeram o controle dos atos da Secretaria deveriam se ater apenas tão somente ao que tinha no processo. Esse fato não tinha no processo. Não era sorveteria, né? O que aconteceu, na verdade, foi a mudança do CNPJ de uma empresa, como acontece com várias. É muito mais fácil se mudar a razão social de uma empresa, o que é lícito, o que é legal se fazer, do que abrir uma empresa do zero. Então foi isso que aconteceu no fato, e infelizmente a polícia se equivocou em relação a esse dado. Quanto ao atendimento da população do Maranhão, a gestão desses hospitais, das unidades de saúde, tudo continua funcionando normalmente? Tudo continua funcionando normalmente. A gente continua com nossa agenda a fazer. A gente já tem algumas obras a inaugurar ainda no mês de dezembro, janeiro, fevereiro, e assim prosseguindo para poder continuar. A gente, lógico, se assusta com uma operação como essa da polícia, mas se coloca à disposição para, na verdade, dar maior transparência e dar maior regularidade administrativa aos atos da Secretaria de Saúde. Nosso tempo já está quase esgotado, mas até dezembro, até o final do ano, que obras são essas que vão ser entregues à população do Estado? A gente deve inaugurar a Casa de Atenção ao Paciente de Tratamento com Câncer, né? Que vai ser uma casa que vai servir aos pacientes que vêm de câncer, que fazem tratamento de câncer no interior do Estado, e vai ficar ali pertinho do Hospital do Câncer do Maranhão. E logo, por consequência, no mês de janeiro, a gente deve inaugurar o projeto Sorri, que vai ser o maior centro odontológico do Brasil. Secretário, obrigado pela entrevista aqui na TV Difusora. A gente que agradece.